Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um momento de estudo e oração, onde estamos aqui reunidos em nome de Jesus, iniciando mais um momento de paz, de união das nossas energias, das nossas vibrações mais positivas, para que sejam utilizadas como medicamentos pelos nossos queridos mentores que aqui estão, levando aquele abraço, aquele alívio a todos aqueles que estão necessitados de sentir a presença divina em suas vidas. Também o momento em que nós estudamos e aprendemos um pouquinho mais sobre a doutrina espírita, sobre os ensinamentos de Jesus. Vamos nessa noite, ao estudarmos, conectarmos com o nosso anjo da guarda, relaxarmos, esquecermos os problemas, das dificuldades, para que a gente possa estar verdadeiramente presente aqui agora, para que o nosso espírito possa escutar aquilo que nós precisamos aprender ainda e que nós possamos juntos somarmos as nossas energias e enviarmos essas boas energias para o universo. Que nós possamos, nesta noite, confiar que os nossos lares estão sendo abençoados, todos os nossos familiares e amigos, encarnados e desencarnados, recebendo essas bênçãos do céu. Então, que nós possamos agora dar início, rogando a Jesus que nos abençoe, nos ampare, nos ilumine sempre, e que nós possamos estar sempre abertos à presença dele, iluminando os nossos caminhos e a nossa vida. Boa noite, aqui nós já temos algumas mensagens, vamos ver quem já está aqui online. Ricardo Grilo, boa noite, seja muito bem-vindo. Débora, boa noite. André Drummond, Estelinha, boa noite. Sueli Andrade, Norminha, Fátima Rossi, David, boa noite, sejam bem-vindos. Antônio, Osanira, Juliana, Tita, boa noite, bem-vindos. Bartira, Wilma, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vera, boa noite. E a vocês também que não colocaram a mensagem, sejam também muito bem-vindos. O estudo de hoje é baseado neste livro, Ceifa de Luz, o capítulo 23. Eu achei essa mensagem bonita e nós vamos refletir sobre esse tema hoje, né? Capítulo 23 tem uma passagem evangélica que encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Paulo de Tarso. Vou repetir. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Vamos ver os ensinamentos de Emmanuel. Dificuldades, fracassos, conflitos, frustrações, possivelmente vivenciaste tudo isso, restando-te unicamente um largo rescaldo de pessimismo. Apesar de tudo, a vida te busca a novas empresas de trabalho e de renovação. O sol brilha, o mar de oxigênio te refaz energias, o progresso trabalha, o chão produz, e parece que a noite se te abriga no ser. Ergue-te em espírito e empreende a jornada nova. Uma estrada se continua em outra estrada. Uma fonte associa-se à outra. Tens contigo a riqueza do tempo a esperar-te na aplicação dela própria, a fim de que a felicidade te favoreça. Varre os escaninhos da alma, expurgando-te de lembranças amargas, e deixa que a luz do presente consiga alcançar-te por dentro das próprias forças. Renova-te e segue adiante, trabalhando e servindo.
E à medida que avances caminho afora, entre a bênção de compreender e o contentamento de ser útil, perceberás que todos os obstáculos e sombras de ontem se fizeram lições e experiências, enriquecendo-te o coração de segurança e de alegria, para que sigas em paz no rumo de conquistas imperecíveis ante o novo amanhecer. Belíssima essa mensagem, né? Seguindo à frente, né? Na realidade, somos nós nos posicionando para, ao invés de ficarmos em processos de vitimização, de pessimismo, de falta de confiança no universo, nós irmos à frente, ultrapassarmos, vencermos todos os obstáculos, as dificuldades. Alguém que está numa pista de corrida, quando tem aqueles obstáculos, os obstáculos ficam para trás. Por quê? Porque o corredor vai à frente. Então, nós precisamos de estar à frente das nossas dificuldades, dos nossos fracassos, dos nossos conflitos e também das nossas frustrações. E como é que nós deixamos isso? Quando nós damos um novo passo. E o que é dar um novo passo? É começar de novo, né? Então, o universo está em constante recomeço, constante transformação, né? Mas através de uma perfeição que rege tudo que é maravilhoso. Nós temos aqui na Terra, todos os meses, um ciclo de recomeços. Basta olharmos para o céu e vermos aquela lua que está no céu hoje, linda, cheia, maravilhosa. Essa lua, ela vai ter o seu momento de minguar, né? E ela vai se transformar na lua nova, que é só aquele fiozinho. E depois ela começa a crescer. E logo estará um novo momento de sentir-se cheia, plena, bonita, linda, né? Cada lua tem seus encantos. A lua nova também tem seus encantos. Mas cá entre nós, a gente que gosta de lua prefere a lua cheia, né? A lua cheia toca no nosso coração. Isso, sabe, é não ficar apenas em uma fase. E quando a gente olha para a lua minguante e fala, ai, né, eu tô com saudades da lua cheia, a gente sabe que a esperançazinha no nosso coração, o que que é? Logo, logo ela vai voltar, né? Então, isso é seguir à frente. Mas nós precisamos de nos livrar do pessimismo, porque muitas vezes a gente não segue à frente porque nós temos um pessimismo. Eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Será que eu mereço isso? Né? A gente não confia na gente. E muitas vezes, por não confiarmos em nós, nós seguimos caminhos bem distantes daqueles que nós combinamos traçar e percorrer no nosso planejamento encarnatório. Bom, então, aqui Emmanuel traz que todos os dias o sol brilha, né? Mesmo estando chovendo na nossa região, não fica noite, por quê? Porque a luz do sol envolve toda essa parte da Terra, né? O oxigênio está sempre sendo renovado no ar e trazendo energias. Às vezes, quando nós estamos cansados, terminamos uma faxina em casa, aí a gente senta num banco e respira. Ai, que bom que é quando a gente chega do trabalho cansado, quando a gente teve uma reunião difícil, quando a gente entrega a prova de um concurso, a gente dá aquela respirada. É tão bom, né? Quando a gente decide assim, vou tomar o meu banho agora, né? Depois de um dia difícil. Aí a gente dá aquela respirada gostosa, profunda, não é? Então, esses recomeços são importantes. E Emmanuel fala
que a gente precisa de se erguer em espírito. E o que é erguer em espírito? É cultivar a esperança no nosso coração, a coragem, a vontade. Porque a nossa vontade tem que ser suficientemente forte para vencer o desânimo, o medo do fracasso e tudo mais, né? Então, Emmanuel fala que nós temos a riqueza do tempo. A qualquer momento nós temos oportunidade de recomeços. E isso é maravilhoso, né? Então ele pede que a gente varra os cantinhos da nossa alma, para que a gente jogue fora as lembranças amargas, aqueles traumas que a gente fica contando e recontando, e eles ficam recomeçando sempre na nossa vida, né? Porque a gente precisa deixar entrar a luz do momento presente, a luz do futuro que nós estamos construindo. Nós estamos sempre recomeçando, mesmo sem perceber, né? Então, essa renovação é muito importante. Mas o que é uma boa renovação? É quando eu executo mudanças de fato, e mudanças que vão me auxiliar ou auxiliar o meu próximo, porque são recomeços na nossa trajetória evolutiva. Quem deseja recomeçar com amargura, com planejamentos de mágoas, né? Com vitimizações, não está recomeçando, embora ache que esteja, está fazendo do mesmo. Se nós não fizermos diferente, não há recomeços, há apenas uma continuidade com uma maior intensidade, né? Então, recomeçar. Esse prefixo re, né, tem ideia de repetição, né? Redefinir, eu vou definir de novo. Reajustar, eu vou ajustar novamente, né? Então, o processo de recomeço, ele pode acontecer e deve acontecer a qualquer momento da vida. Não é só segunda-feira que a gente começa a dieta, aula de violão, aula de pintura, não. A nossa vontade sendo forte pode ser quinta, pode ser sexta. Eu fico espantada, porque quando eu era pequena, né, criança, todas as aulas sempre começavam numa segundona, né? Hoje tem escolas que começam quinta, nem entendo, né? Mas para a gente é esquisito. Uai, vai começar a aula quinta-feira? A gente pergunta, né? Sim, qualquer hora é momento de recomeçar, mas a gente se acostumou de recomeçar sempre nas segundas, né? É momento de recomeçar quando nós sentimos a necessidade, o desejo, quando nós priorizamos aquele novo projeto, não é mesmo? Ah, eu quero ser feliz, mas eu vou começar, nós estamos o quê? Dia 13 de março? Não, a partir de 2 de abril, porque 1º de abril é o dia da mentira, a partir de 2 de abril eu vou mudar. Não, não acontece dessa forma, né? É aqui, é agora, é quando o seu coração está pulsando, está desejando, está pedindo, né? A vida, ela sempre nos pede para que a gente continue, né? Para que a gente esteja em movimento, para que a gente não pare. A água parada, ela precisa de ser tratada, igual uma água de piscina. A água de um córrego, ela precisa de ser cuidada, né? Para a gente não jogar lixo nem nada, mas ela não para, ela está ali sempre correndo. Há uma vida ali, né? Então, a vida nos pede esse movimento que nos leva para um lado, para o outro lado, para frente, né, para o alto. Então, nós estamos sempre em constante movimento. Movimentar-se é alimentar a vida. E não é só movimentar no sentido físico, é movimento emocional, é um movimento espiritual, quando eu estou participando da vida, quando eu estou sendo o sujeito da oração, né? Aquele que faz, né? Então, muitas vezes nós nos paralisamos
E nós nos paralisamos, algumas vezes, por orgulho, pelo simples motivo de não querer errar, não admitir que se possa errar, né? Não admitir que não deu certo e vai ter que mudar. O orgulho, às vezes, ele nos impede de falar, mas eu não tenho vergonha porque eu posso errar. Ele nos impede de agir, de fazer uma pergunta, de nos declarar a alguém que a gente ama. Então, o orgulho, do medo, né, de errar, o medo de ser rejeitado, ele muitas vezes nos impede o movimento da vida. Outros fatores podem ser, por exemplo, a culpa. Se eu estou com uma autoestima muito capenga, né, muito pequenininha, às vezes eu não mereço o olhar de alguém de admiração, às vezes eu não mereço o elogio, às vezes eu não mereço aquele cargo que é bem complicado e que tem uma confiança, mas vai me dar um bom salário. Às vezes eu não mereço, até na própria casa espírita, executar tarefas, né, de extrema confiança, né? Então, a culpa, às vezes, me tira do movimento da vida. E eu vou ficando que nem um caramujinho dentro da casca, encroado. Ou paralisado, igual aquela lagartinha, né? Que fica paradinha. Tem uma aqui na minha sala. Andou, veio de um coqueiro do vizinho e foi andando, observando. Subiu a parede, desde sábado que ela está paradinha, começando a esverdear, formando o casulo. Aí ela vai parar. Mas qual que é o pensamento da lagartinha, né? Pensamento entre aspas, claro, né? Eu vou ficar parado um pouquinho, mas eu vou recomeçar, ao invés de ser arrastando pelo chão, será batendo asas como uma borboleta. E eu estou esperando. Todo dia eu vou lá olhar. A hora que tiver o casulozinho, eu vou tirar foto todo dia para acompanhar, né? Porque é um momento de recomeço, mas um recomeço que transforma, né? Que coisa maravilhosa. A gente ter a nossa alma lagartinha bem perfeita e a gente ir tendo a coragem de caminhar, de movimentar e de repente a gente entrar no processo de tornar-se borboleta, de voar alto, de ter liberdade. Deve ser maravilhoso, né? Bom, e muitas vezes nós nos paralisamos pelo medo, né? O medo que é base muitas vezes, né, desse orgulho. Mas o medo, às vezes, patológico e até com questões de transtornos, né, mentais, como, por exemplo, uma fobia, como, por exemplo, um pânico, uma síndrome do pânico, que realmente paralisa a pessoa. Quantas pessoas poderiam realizar coisas maravilhosas, são inteligentes, têm uma iniciativa, né? Mas o medo não ajuda. Então, o que eu preciso para recomeçar? Se eu tiver medo, se eu tiver culpa, eu preciso de tratar isso. Eu preciso de tratar isso porque, às vezes, tem uma quantidade grande de pensamentos negativos, de fixações, no pessimismo, na culpa, na reclamação, na vitimização. E sem perceber, eu vou construindo um casulo, só que não é um casulo para me transformar em borboleta. É um casulo que me sufoca e que me tira a vida. Posso até respirar, mas nesse casulo eu não vivo, né? Então nós precisamos de tratar. Se é um transtorno, nós precisamos de tratar. Se não, a culpa que não passa, a tristeza que não passa, o medo que não passa, é transtorno. E precisamos de tratar na psicoterapia, com medicamentos, com alopatia, com homeopatia, com todas essas terapias complementares que nós sabemos, né? Às vezes a pessoa está no psiquiatra, na acupuntura, ótimo, né? Então, assim, nós vamos vivendo a vida e não podemos nos destruirmos com erros, porque ninguém acerta tudo. Nós precisamos de nos construirmos com os erros. Os erros precisam de ser vistos por nós como experiências,
que vão nos levar ao acerto, né? Nós não somos perfeitos, então nós precisamos de pensar que quem consegue recomeçar consegue enxergar o erro, a dificuldade, como uma etapa, como uma experiência. E diferentes experiências são importantes para que haja um aprendizado. E para que esse aprendizado me redirecione, para que eu possa começar com outros objetivos, mas com lucidez, com mais sabedoria e responsabilidade, né? Porque às vezes a gente começa de uma forma irresponsável, sem pensar que o nosso plantio gera colheita. E aí nós passamos a ser mais responsáveis com aquilo que eu planto, porque eu sei que eu vou colher, né? Bom, então, quando eu tenho esse recomeço, né, eu preciso de trazer a consciência da minha responsabilidade e de saber que eu tenho diferentes escolhas sempre. Eu nunca fico com uma única escolha. As escolhas são inúmeras, a colheita que é única. Eu posso plantar maçã, posso plantar piqui, posso plantar jabuticaba ou limão. Se eu escolho piqui, eu vou colher piqui. Se eu escolho maçã, eu vou colher maçã. Ou se eu escolho jabuticaba, jabuticaba. Não tem como eu plantar piqui e colher limão. Não tem como. Então, essa ideia de que a gente, ai meu Deus, a minha vida tá difícil, eu agora só tenho como colher piqui, não tem outra alternativa. Você teve lá atrás, você que escolheu. Em algum momento desta ou de outra vida, você escolheu. Então, aí nós precisamos de quê? Replantio, para poder ter uma nova colheita. Se eu não fizer um novo plantio, eu não vou colher diferente. Então, se eu plantei jabuticaba, eu vou colher jabuticaba. Certo? Então, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Isso é fato. E o plantio é livre, a colheita é obrigatória. E nós nos sentimos presos e começamos a nos lamentar, a reclamar e tudo mais, quando chega a colheita difícil. Quando a gente percebe que a gente plantou errado, né? Ou que plantou o que a gente não queria, por influência do outro, ou que plantou o que era mais fácil e de repente é o menos gostoso, né? E por aí vai. Bom, então, a qualquer momento da vida, eu preciso de redefinir meus caminhos. Às vezes eu escolho ir por aqui e de repente eu passo a não gostar. E eu tenho como redefinir esse caminho, essa estrada, sabe? Eu tenho como fazer diferente. Eu posso trocar o meu meio de transporte, eu posso escolher um outro caminho mais curto ou mais longo, ou com a estrada com menos buracos. Então, antes de estar na estrada propriamente dito, é bom que eu tenha uma ideia, né? Como diz o mineiro, oncotô, poncovô, né? Onde que eu estou? Para onde que eu vou? É importante a gente se definir. Então, a gente não pode agir de forma infantil, sem pensar, sem refletir, né? A gente pode, alguma hora, não pensar, não refletir? Pode ser uma viagem de férias e você tanto faz como tanto fez? Pode, né? Mas a gente precisa de ter consciência de quem a gente é, onde a gente está, onde a gente quer chegar. Bom, é necessário o recomeço, porque todo recomeço é um renovador de esperanças. Recomeçar é renovar as esperanças, né? Acreditar no seu projeto de novo, de vida, acreditar na sua existência e principalmente acreditar em você de novo, que é você que vai executar, você que vai vivenciar esse recomeço. É tão bom, né?
Começando o ano escolar, a gente com aquele estojo novo, cheio de lápis, de coisa. Ai, que delícia, canetinha nova, caderno novo, livro novo, que bom, não é? Que bom que é recomeçar, mudar de setor no trabalho, aprender coisas novas. Que bom que é viajar para um lugar que a gente sempre sonhou e nunca foi, para conhecer a cultura daquele povo. Que bom que é recomeçar e se ver dando menos importância a picuinhas, a detalhes que não vão trazer muita felicidade. Como é bom recomeçar com um novo olhar sobre o outro, um olhar de maior empatia, de maior compreensão, um novo olhar sobre mim, sabendo exatamente onde eu preciso de melhorar para não ter tantos momentos de sofrimento na vida, recomeçar cuidando melhor do meu corpo, da minha mente, do meu espírito. É maravilhoso. Então, quando eu reinicio, né, a minha vida de alguma forma, quando eu coloco ali reiniciar no computador, né, ele apaga algumas coisas que não estão salvas e melhora. Então, assim, quando eu reinicio em mim, eu preciso de jogar algumas coisas fora. Só reinicia se eu acrescento coisa nova e descarto coisas que não me servem mais, né? Bom, então reiniciar me coloca em contato com a minha luz interna, porque acendeu a minha luzinha da esperança e me coloca em contato com a luz do nosso Pai, de Jesus, que estão sempre nos abençoando. Porque quando eu me predisponho a me iluminar, eu entro em contato com a luz do outro e com a luz do alto, né? Então, é fazer diferente do que fez, escutando a nossa alma. Cada um escutando a nossa alma. Será que eu preciso de trabalhar mesmo tantas horas ou estou fugindo de algo? Será que eu não me permito ter um descanso porque eu sou muito culpado? Será que eu preciso de recomeçar sem tantos compromissos, sem tantas reuniões, para ficar mais perto de quem eu amo todos os dias? O que será que eu preciso de mudar na minha fala, na minha escuta, no meu viver? Então, são inúmeros desafios para quem decide mudar. Fáceis, nem sempre. Mas inúmeras vezes nós estamos vivendo uma vida que não é nossa. É uma vida para o outro. Às vezes a gente se anula por conta de filho, por conta de marido, por conta de doença de alguém, por conta do trabalho do chefe, né? Então, muitas vezes, eu preciso de renovar a minha vida para ser minha de novo, porque às vezes ela não é minha, embora pareça. Então eu preciso renovar, porque quando eu renovo, quando eu recomeço, o sorriso volta para minha alma e se expressa no meu rosto. E muitas vezes nós nos trancamos em um cômodo vazio com a tristeza que habita em nós, porque nós nos perdemos de nós. E nós vamos nos aliando a vários eus, a várias pessoas, vários desejos. Se a gente não presta atenção, a gente se esvazia daquilo que a gente quer e preenche com os desejos do outro sem perceber que fez isso. O cuidador precisa de cuidados. Toda mãe precisa do seu tempo sem o filho. Todo pai precisa do tempo sem o filho. Todo casal precisa de ter a sua individualidade e o seu momento a dois. Todo trabalhador precisa de férias, precisa de descanso. Se eu deixo um funcionário meu ligado 24 horas por dia de plantão, ele logo não vai conseguir trabalhar com qualidade. Vai começar a ficar irritado, vai começar a não produzir como produzia. Por quê? O cansaço físico e mental nos leva, né, a uma incapacidade de
de tomar decisões, de executar as coisas em tempo hábil, né? Pode nos levar a um processo depressivo e por aí vai. Então, quando a gente se tranca com a nossa tristeza, seja devido a qualquer infelicidade, quando eu decido recomeçar de forma diferente, eu devolvo alegria para a minha alma e para o meu sorriso. Então, eu preciso de lembrar da lei da atração. Porque a lei de ação e reação me diz que o plantio é livre, a colheita é obrigatória. O que nos fala a lei de atração? Eu atraio aquilo que eu desejo. Eu atraio aquilo que eu penso, eu atraio aquilo que eu sinto. Então, a vibração que eu me permito estar é aquela que eu vou atrair, né? Semelhante atrai semelhante, para o bem e para o mal, né? Então, se eu estou desequilibrada, eu posso atrair outros desequilíbrios. Se eu estou em processo de crescimento, eu vou atrair pessoas que também estão em processo de crescimento, né? Então, eu preciso de lutar pela melhor vida que eu possa me dar nas minhas condições de encarnada, né? E o que é lutar? Não é brigar com o outro, não. É lutar por você, por aquilo que você acredita que te faça bem e que faça bem à sua família, aos seus amigos e a todos que você ama, né? Nós arquivamos na nossa mente muito lixo mental, que fica ali impedindo que a energia flua. Então eu preciso de jogar fora, deletar. De vez em quando eu tenho que limpar a lixeira do meu HD interno. Não deixar lá. Ah, mas a lixeira vai. Em 30 dias ela passa. Ok, mas não preciso esperar. Eu vou deletar, porque vem uma leveza quando eu deleto aquilo que não é minha necessidade, aquilo que eu não preciso, sabe? Então, essa faxina mental é como se fosse assim, aquela faxina que a gente dá nos nossos quartos, de ver o que eu não preciso, junto, uma caixa de doação, uma caixa de lixo, né? A nossa faxina mental. Esse pensamento não me cabe mais. Esse sentimento não me cabe mais. Eu não quero remoer essa mágoa mais. Então vamos sentir diferente para pensar diferente, para agir diferente. Certo? Nós somos amor, gente. Nós somos filhos do amor. Muitas vezes nós ainda estamos sem condições de entrar em contato com essa sementinha divina, com esse amor que habita em nós. Mas ele está ali. Então, o recomeço, ele acontece nas relações, né? Se eu percebo que eu estou num namoro abusivo, onde eu não tenho espaço, onde eu não tenho fala, eu posso, sem medo, não seguir adiante com esse relacionamento. E cuidar de mim. Por que eu fui atrás de um relacionamento assim? Para que eu possa me apaixonar de novo por um outro namorado e ter uma vida mais plena, né? Nós somos apaixonáveis, somos. As pessoas, quando perdem, né? Quando o esposo ou a esposa falece, que ficam viúvos, né? Eles recomeçam a vida. E recomeçam muitas vezes até para que a família, né, se estruture e se una de novo. Nós somos apaixonáveis pela outra pessoa, mas nós somos apaixonáveis também pelos nossos projetos. Nós temos que estar apaixonados pela vida, sabe? E se eu não quero, não fale isso não, Bia, eu fiquei viúva, não quero me casar de novo. Ok, escolha sua. Mas se apaixone por alguma tarefa, por uma rede de amigos mais próxima, por um hobby. Não deixe de se apaixonar pela vida porque o outro não está mais nessa dimensão. Isso não faz bem para quem foi, né? Então,
quando nós pensamos na morte de alguém, a gente tem um impacto, né? Principalmente pessoas jovens, pessoas muito queridas, muito próximas, geram impacto. Quando são pessoas amigas há muito tempo, a gente sempre enxerga a nossa morte com a morte do outro. Então nos faz refletir, porque a gente leva um baque, um choque. Saber que a nossa melhor amiga, desde pequenininha, faleceu. O buraco que isso nos traz. Mas nos leva também a pensar, e se fosse eu? Será que eu estou plena? Será que eu fiz pelo menos o mínimo de coisas nessa vida para... Será que eu lutei pela minha felicidade? Pela minha identidade? Para poder ir embora? Que eu possa recomeçar aqui em vida. Que eu possa me reconciliar aqui em vida. Que eu possa ressignificar os meus valores aqui. Que eu possa reajustar o meu tempo àquilo que eu verdadeiramente valorizo aqui, né? Então, quando a gente faz escolhas erradas a vida inteira, e erradas que eu estou dizendo, não é de matar alguém, não, ou de roubar alguém. É errada porque vai contra a nossa índole. Muitas vezes as nossas escolhas erradas é porque não nos escutamos o outro. Essas escolhas erradas ao longo da vida nos distanciam da nossa felicidade. E quando eu falo felicidade, não é ausência de problemas, porque isso não existe no planeta Terra, um mundo de provas e expiações, mas um mundo de paz. Aquele mundo que Madre Teresa vivia e que ela ficava feliz em paz curando as feridas dos leprosos. Aquele mundo que deixava Chico Xavier trabalhando o dia todo e à noite psicografando até 2 da manhã e depois recebendo a todos, terminando muitas vezes 4 da manhã, com um chazinho, uma broa antes de deitar, com um sorriso largo. É dessa felicidade que eu estou falando, né? É da gente se sentir bem, né? E de se sentir com energia boa suficiente para a gente continuar os nossos recomeços e para que a nossa esperança fique bem fortalecida. A gente muitas vezes se torna muito complexo, né? Uma pessoa que tem uma casa de 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, é diferente de uma pessoa que tem que lidar com 20 imóveis, né? Ou uma pessoa que tenha um carro diferente da pessoa que tenha 4 carros. Às vezes a vida material complexa, muitos bens, nos deixam com tanta opção que às vezes a gente fica difícil até escolher, né? Então é o que eu brincava com os meus filhos. Quantas vezes a gente tinha a única opção de ir visitar a minha mãe nas férias? Às vezes por questão econômica, às vezes por questão de necessidade de dar o amparo. Então era fácil, não tinha segunda opção para pensar. Agora, se você tem umas férias, se você tem o mundo inteiro para escolher, às vezes você corre o risco de não se escutar e ir com a escolha do outro que tem vontade de conhecer o Alasca, e você não tem nada a ver com aquele Alasca, né? Etc. Então, a gente às vezes, quando pode muito, em termos de escolhas da vida do dia a dia, né? A gente corre o risco de não escolher o que o nosso coração precisa, mas o que manda a sociedade consumista na qual a gente está inserida. Então, às vezes, a modinha agora é fazer, sei lá, um detalhe na sua festa de casamento. Mas às vezes aquilo não tem nada a ver com você. E você faz que quando você fala, vou casar, e vai no primeiro profissional, ele já tem uma rede do que usa, o que não usa, e você vai em todos os casamentos basicamente iguais. Você já sabe até assim, o docinho da fulana, você já sabe até o gosto. Não.
Cadê essa identidade de cada um? Onde que a gente perdeu, né? Então é importante eu saber qual a minha prioridade para poder recomeçar. É urgente eu encontrar as minhas prioridades no meu campo afetivo, profissional, na minha vida espiritual, na minha caminhada evolutiva. Então eu preciso de saber o que é prioridade. E eu perceber o quão é maravilhoso eu estar ao lado daqueles que eu amo, que pode ser a minha família agora, pode ser um grupo de necessitados, né, que vivem em situação social, né, de carência social, de carência de recursos financeiros. Às vezes a minha felicidade no domingo é dar lanche para aquelas pessoas, né? Às vezes é estar à beira de um lago, do pesque parque, pescando, descansando. Outras vezes é estar em família, fazendo aquele almoção com todo mundo. Então, escute o seu coração, escute a sua alma. E cuidado, nós temos que desacelerar do mundo material para nos encontrar espiritualmente, né? Muitas vezes a gente não tem o direito nem de adoecer. Ah, se eu adoecer, meu restaurante não funciona. E às vezes não funciona mesmo. Se eu adoecer, eu não sei o que vai ser da minha família, porque todo mundo depende de mim para decidir as coisas. E às vezes a gente não tem o direito de adoecer e nem de morrer, porque a vida toda está ali, a gente executando vidas alheias. E aí, por bem ou por mal, todos vão ter que se responsabilizar por alguma coisa. E ninguém vai morrer com você, a vida vai continuar. Então, antes que isso aconteça, priorize. Ajude cada um nas suas responsabilidades, para não ficar tudo com você, né? Então, nós precisamos de pensar na nossa qualidade de vida. Nós precisamos de desacelerar a vida material para viver plenamente, né? Porque às vezes eu não preciso de muito, mas eu preciso de organizar esses desejos meus, né? Ninguém aqui está falando para não ter uma boa vida material, não é isso. É você não ser escravo do dinheiro, da posição, né? Do seu orgulho, da sua vaidade, do seu papel social. Quando eu penso na minha qualidade de vida, eu deixo de perder a minha vida. Porque tem muita gente respirando, andando e que não vive. Para viver plenamente, eu preciso de pensar na qualidade de vida. Então, tem um autor que fala, um autor anônimo, que fala que Deus é especialista em recomeços. Eu achei fantástica essa frase. Deus é especialista em recomeços. Pela nossa reencarnação, a gente já sabe disso, né? Começamos sempre uma nova vida. E eu queria fechar esse estudo de hoje lembrando de uma história que eu acho que eu já até contei aqui, mas que para mim é uma história que mais me tocou, assim, me deu um baque assim no sentido positivo, assim, me deu uma sacudida, sabe, assim, quando eu soube dessa história. Em 21 de outubro de 1833, na Suécia, nascia Alfred Nobel. E ele era químico, engenheiro, autor e pacifista. Ele também, Alfred Nobel, foi o inventor da dinamite. E o biógrafo dele disse que em 1888, quando ele estava com 55 anos de idade, o irmão dele faleceu. Só que fizeram uma confusão na imprensa da época e acharam que o Alfred tinha morrido. E fizeram o obituário dele no jornal, né? E com essa publicação errada, ele leu o obituário dele ainda vivo. O que as pessoas falavam dele depois da morte dele? E ele ficou horrorizado.
Porque com a criação da dinamite, que no primeiro momento era para construção e tudo mais, né? Ele foi chamado de mercador da morte. Ele levou um choque tão grande e falou: gente, mas eu faço tanta coisa, eu sou um pacifista, já patenteei quantas invenções para melhorar a qualidade de vida da humanidade e você reconhecido só como mercador da morte por conta da dinamite? Não, eu tenho que mudar isso, eu tenho que recomeçar agora a minha vida com 55 anos, para que quando eu morro de verdade eu seja reconhecido de forma diferente. E aí o que ele fez? A fortuna dele, ele tinha 265 milhões de dólares na fortuna dele, e ele doou isso para custear prêmios que valorizasse, né, a paz, a, a ciência, né? E assim ele criou o prêmio que teve o nome dele em homenagem a ele. O primeiro prêmio Nobel foi de Henri Dunant, por ser um cofundador da Cruz Vermelha. O primeiro Nobel foi em 1901. Né? Hoje o Nobel ele entrega o prêmio de literatura, da paz, da medicina, da ciência, né? E o Alfred Nobel ficou dos 55 anos trabalhando pela paz, pela vida e por uma vida melhor através da ciência. Ele faleceu em 10 de dezembro de 1896, aos 63 anos, ou seja, ele recomeçou aos 55 anos o objetivo da vida dele, o principal objetivo, e faleceu com 63 anos. Algum de vocês imaginava que o criador do prêmio Nobel é o inventor da dinamite? Ninguém sabe disso. Ele conseguiu recomeçar, reconstruir e foi lembrado, né? Quando alguém fala assim, prêmio Nobel, a gente pensa em quê? Paz, ciência, né? A gente nunca imagina uma dinamite, né? Então, quando foi o obituário verdadeiro, ele não foi chamado de mercador da morte. Ele teve a coragem de recomeçar, porque dentro do coração dele, a coisa mais importante na vida dele era ser um pacifista, um inventor, né? Então, essa é a nossa reflexão de hoje. Nunca é tarde para recomeçar, independente da idade que eu tenha, um novo curso, um novo hobby, né? Uma nova vida, um novo pensamento, jogar para o universo a minha confiança, universo, eu confio em você. Eu confio, eu estou aberta para recomeços, para mudanças. Eu aceito as mudanças que você me enviar, confiando que o nosso anjo da guarda, Jesus, nossos amigos espirituais, nunca deixaram de estar conosco. Mas precisa de você pensar o que é que você deseja recomeçar na sua vida. É preciso ter essa consciência. Só uma coisa, independente do que seja esse recomeço, você tem que se lembrar. É importante estar com Jesus. É importante você ser cristã, verdadeiramente cristã, no seu recomeço. E é importante lembrar que Deus é especialista em recomeços. O mundo nos mostra isso. Com a maré, com a lua, com a volta da Terra, no movimento de translação, de rotação,
com os nossos espíritos que reencarnam tantas vezes, com as histórias daqueles que estavam com Jesus, de Pedro, de Madalena, de todos aqueles que se recomeçaram uma nova vida depois que aceitaram Jesus verdadeiramente. O maior exemplo disso, Paulo de Tarso, que perseguia os cristãos e de repente foi aquele que levou a boa nova, o evangelho de Jesus, né, a fala a vários cantos do mundo daquela época. E se hoje nós conhecemos o evangelho e somos cristãos, graças a Paulo de Tarso. Recomeçar, sim, sempre com Jesus, sob a proteção do nosso Pai. Mas nós precisamos fazer a nossa parte para que o Pai, o universo, faça a dele. Vamos fechar os nossos olhos para que a gente possa fazer a nossa prece final. Pai de infinita bondade, te agradecemos pelos recomeços da nossa existência, das muitas existências, da natureza, os ciclos da vida, que sempre nos levam a grandes aprendizados e a nossa evolução. Pai amado, abençoe todos os seus filhos no orbe terrestre, encarnados ou desencarnados. Abençoe seus filhos, Pai querido, para que a gente possa, juntos como irmandade, nos unirmos na reconstrução deste planeta Terra, nossa casa, escola, para que quando habitarmos a nossa verdadeira casa no mundo maior, possamos saber que participamos dos cuidados da tua criação. Abençoa o nosso dia, a nossa noite, a nossa semana, a nossa vida, Pai querido. Abençoa todos aqueles que nesse momento necessitam de um tratamento físico, espiritual, emocional. Abençoe todos aqueles que neste momento têm alguma dor física ou emocional, para que todos possam se fortalecer com a presença tua e com a presença de Jesus em suas vidas. Muito obrigada, Pai querido. Com esta oração, nós finalizamos o nosso estudo e oração de hoje. Graças a Deus. Pois bem, amigos, essa lição, eu achei ela muito gostosa de ler, de aprender. Aprendi muita coisa hoje. Eu sempre aprendo muito com esses estudos. Eu espero que vocês também. Quem gostou do nosso vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal, dê like. A gente fica muito feliz quando vê que o número de inscritos aumenta, né? É muito bom, é sinal que a gente está num caminho bom, né? E que vocês possam ter uma semana abençoada e maravilhosa. Quarta-feira, às 20 horas, teremos novo estudo e oração. Até quarta, se Deus quiser, e Ele há de querer. Boa noite a todos.